Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos prepare realmente para ouvir a Tua voz e que Teu Espírito fale conosco. Nós oramos, ó Deus, colocando as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 10. Versículos de número 46 a 52. Marcos 10, 46 e 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior que Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está chegando ao final do seu ministério, da sua vida, do seu sacrifício, complementando assim a sua humilhação na morte, sepultamento e posterior ressurreição. Então Jesus está caminhando para Jerusalém. Era véspera da Páscoa e com certeza mais pessoas estavam indo para Jerusalém. E eu comentei aqui que semana atrasada que com certeza as pessoas iam levando os seus sacrifícios para a Páscoa e o sacrifício vivo ia se levando, caminhando para Jerusalém. E o texto que nós lemos, ele fala que Jesus chegou a Jericó, passou por Jericó e ele está subindo para Jerusalém, acompanhado dos seus 12 apóstolos e também de uma multidão. E na saída da cidade, assentado à beira de um caminho, estava um cego, um homem que estava mendigando, um mendigo. E esse homem, ele estava ali à beira do caminho, com certeza numa situação muito difícil, porque cego e mendigo hoje já é uma situação difícil, apesar de que nós temos hoje aí um monte de política social e outras coisas mais, mas naquela época não existia nada disso. Ele verdadeiramente era alguém que precisava muito de ajuda, porque ele não tinha os benefícios que nós encontramos hoje nos nossos dias. Então esse homem ouviu que Jesus estava passando, e ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele grita, ele chama ao Senhor e ele toma uma decisão de pedir ajuda ao Senhor. Meus irmãos, esse texto nos dá um bom exemplo de fé. Esse texto, ele nos mostra um bom exemplo de fé. Vamos ver o que o texto tem para nós. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe aí. O versículo 46 e 47, ele vem mostrando para nós a condição miserável desse homem. Está aí nesses dois versículos. Marcos detalha de forma bem clara, ele traz assim, ele faz de forma muito detalhada aquilo que
que acontece aqui. Então ele detalha o local onde esse homem estava, ele deixa bem claro, ele estava na saída de Jericó. Ele detalha quem acompanhava Jesus. Ele vai dizer que estava acompanhando Jesus a multidão, os seus discípulos. Ele vai dizer no versículo 47 que esse homem estava à beira do caminho. Ele faz questão de detalhar isso. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele faz questão de detalhar quem é o homem. O texto é muito detalhado. Quem é o homem? Bartimeu, filho de Timeu. Ele faz esse detalhe. E ele diz no versículo 47 que esse homem ouviu que era Jesus que estava passando. Ele diz isso aí no versículo 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Ele faz essa colocação, que ele ouviu, é Jesus o Nazareno. Com certeza esse homem deve ter perguntado, quem é que está passando aí nesse tumulto todo? Essa multidão, esse barulho, o que está acontecendo? Aí alguém falou assim, não, é Jesus o Nazareno que está passando. E Marcos diz também, que o texto bíblico nos diz, que com certeza, né, quando ele diz que era Jesus, o homem começa a clamar começa a chamar filho de Davi. Ele gritava, filho de Davi. E meus irmãos, a expressão filho de Davi em Marcos, ela significa Messias. Se você for pegar esse texto, essa expressão em Marcos, você que vai ver que ele estava gritando, chamando o Messias. Ele estava chamando aquele que foi prometido no Velho Testamento. Aquele que viria para redimir. Então ele está gritando, filho de Davi. Às vezes alguma pessoa diz, ele estava chamando o filho de Davi porque era o rei, porque Davi era o rei. O filho de Davi em Marcos é Messias. Então ele está gritando, Messias, tem misericórdia de mim. E ele grita, e o texto também vai nos mostrar no versículo 48, que esse homem tinha umas dificuldades. Ele tinha umas dificuldades, ele teve a dificuldade das pessoas tentarem impedi-lo de falar. Está aí no versículo 48, e muitos os repreendiam. Interessante que Marcos também mostrou isso lá no capítulo 5, quando Jairo chamava Jesus para ir na casa dele, e aí chega algumas pessoas e falam assim, não incomode o mestre, sua filha já morreu. Vocês lembram lá de capítulo 5? Não incomode o mestre, que a sua filha já morreu. Mais uma vez um grupo de gente querendo impedir Jesus, ou as pessoas de irem até Jesus. E aí esse Bartimeu, ele tinha essa dificuldade. Além de cego, mendigo, à beira de um caminho, e eles repreendendo a ele, para de gritar, para de chamar. Eu não sei o motivo. Talvez eles fizeram isso porque eles não queriam que ele chamasse o Messias, porque com certeza tinha fariseu por ali, e os fariseus não queriam, não aceitavam essa ideia, ou eles não queriam porque Jesus estava com pressa de chegar em Jerusalém. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, eles tentaram impedir o homem de chamar Jesus. Mas o texto vai dizer que esse homem persistiu. Está aí no versículo 48, quando ele diz, e muitos repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico pensando, meus irmãos, enquanto os outros falam, cala a boca, e ele aí que ele soltou mesmo. Você já viu esses meninos pirracentos? Que a mãe, às vezes, está lá no supermercado, num lugar qualquer, que não quer que o menino fala, aí você fala assim, aí que o menino, né? Claro que os nossos filhos não fazem isso, porque nós aqui pegamos um chinelo e damos uma chinelada. Pegamos um chinelo emprestado no próprio supermercado, né? E damos uma chinelada, aí os nossos filhos não fazem isso, né? Espero. Então, esse homem, ele faz isso. Quando eles falam, cala a boca, ele grita. Aí ele abre o peito mesmo.
Nem sei para que lado ele estava gritando, a gente não sabe, mas ele gritou, ele gritou, ele gritou. Isso mostra, meus irmãos, a persistência dele. E Marcos continua, o texto bíblico continua nos mostrando e nos detalhando, dizendo que Jesus parou aí no versículo 49 e diz: chamai-o. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse versículo 49 que este homem alcançou, ele teve uma oportunidade alcançada. Ele não é como aquela ideia de que alguém está na beira de um caminho e vem um cavalo selado e o sujeito muito mole deixa o cavalo passar e ele está a pé, não tem, cansado. Ou seja, a oportunidade que passou. Não foi assim com Bartimeu. A oportunidade já ia passando. Disseram para ele: cala, e ele gritou. E a oportunidade dele foi alcançada. Jesus parou e mandou chamá-lo. Jesus para e chama esse homem. No versículo 50, nós vamos ver que esse homem tinha uma característica. Ele tinha uma disposição de responder ao chamado. Jesus chama ele e ele diz no versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meus irmãos, não deve ser muito fácil um cego sentado e alguém grita, chama ele e ele levanta, dá um salto e ele tem uma disposição na resposta a esse chamado, e ele deixou tudo e foi estar com Jesus. Está aí no versículo 50, quando ele lança de si a capa, e nós sabemos que a capa para um cego mendigo é algo de muita importância. Ele larga tudo aquilo, deixa aquelas coisas dele para lá, e ele vai numa disposição tremenda de responder a esse chamado e vai até o Senhor. No versículo 51, nós vamos encontrar um outro registro muito interessante, que diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Meus irmãos, aqui nós encontramos a certeza do interesse do homem. Você repare que Jesus pergunta: o que você quer? Meus irmãos, esse homem podia ter: eu quero uma ajuda financeira, eu quero comida, eu quero roupa, eu quero uma casa. Mas ele foi incisivo: que eu torne a ver. Ele foi incisivo: que eu torne a ver. A certeza do interesse dele. Ele sabia o que ele queria: que eu torne a ver. E o 52 vai falar sobre a resposta que ele alcançou. Aquilo que ele queria, ele alcança, e mais ainda, porque então disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente se tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E nesse versículo, isso mostra que além dele alcançar aquilo que ele queria, de receber mais do que ele queria, ele toma uma decisão: ele vai atrás de Jesus. Ele vai atrás de Jesus. Esse é o texto. O que esse texto tem para nos ensinar, meus irmãos, sobre Deus? Tem algumas coisas aqui que você precisa de entender, e nós já sabemos disso, mas esse texto quer nos mostrar sobre o nosso Senhor, e esse texto nos mostra que o nosso Deus é misericordioso. Mas eu sei disso. Meus irmãos, se eu pudesse falar isso com você todo dia, eu falaria, porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nosso Deus é misericordioso. E nós nos esquecemos disso, porque às vezes nós olhamos muito mais para as nossas necessidades do que pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Nós esquecemos de contar as bênçãos, conforme diz o nosso hino: conta as bênçãos, dize quantas são. E esse texto nos ensina isso. Esse texto nos ensina que o nosso Deus é um Deus atencioso. É um Deus que para diante daquele que o chama.
A multidão estava ali, os discípulos estavam ali, a caminhada era para a festa da Páscoa, um momento de extrema importância. Os discípulos já estavam tremendamente estressados com esse negócio, porque nós vimos no texto anterior, nos textos anteriores, que eles estavam angustiados, que Jesus já vinha falando com eles: eu vou morrer, vão me cuspir, vão me bater, vão me matar. A circunstância era muito difícil, e Jesus caminhando firmemente para a morte. E um cego, mendigo, sem expressão alguma, à beira de um caminho, o Senhor para com ele. O nosso Deus é um Deus atencioso. Aquela ideia que tem no mundo de que é tanta gente orando que Deus não dá tempo nem de ouvir quem está orando, não dá tempo de parar. Meus irmãos, isso é de gente que não conhece Deus, porque o nosso Deus é atencioso e o nosso Deus para ouvir. Jesus parou. Esse texto também nos ensina que Deus chama. Ele para e chama. Vem cá. Chama lá. E ele chama o homem. É um Deus que é misericordioso, ele é atencioso, ele te chama. É um Deus que te dá a oportunidade de relacionamento com ele. Essa pergunta, quando ele pergunta ao homem assim: o que você quer? Irmãos, isso é maravilhoso. Você imagina o Criador dos céus e da terra para diante de um mendigo cego e diz a ele: o que você quer? O que você quer? Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Que o Criador te pergunta, te chama e pergunta para você assim: o que você quer? O que você quer? Um Deus que te dá a oportunidade de se relacionar com Ele, de responder ao chamado, de falar o que você quer, de te perguntar, te dá a oportunidade de conversar com Ele. E por último, esse texto nos ensina que esse Deus é um Deus que cura e é um Deus que salva. É um Deus que tem poder de curar. É um Deus que tem poder sobre aquilo que para nós é terrível. Hoje tem aí os médicos que resolvem muitos problemas de vista. Mas, meus irmãos, médico nenhum resolve problema quase nenhum. Você pode fazer aí uma cirurgia de apêndice, que é uma das coisas mais normais, e o médico furar seu intestino e você partir. Mas nós temos um Deus que cura e nós temos um Deus que salva. A salvação não está nas suas mãos, a salvação está nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode salvar. Você não pode se salvar, porque você está morto nos seus delitos e pecados, se você não nasceu de novo. Mas Ele pode salvar, porque Ele é o Senhor, Criador da terra. Mas esse texto também nos ensina, meus irmãos, algumas coisas sobre o homem. Esse texto nos ensina que o homem, ele tem que reconhecer a sua necessidade e ele tem que buscar esse Deus. Esse texto nos ensina isso, porque o cego Bartimeu ouviu. Os irmãos, note, ele não viu, ele não podia ver, ele ouviu. Paulo vai dizer aos Romanos: a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu, e quando ele ouve, ele responde, ele busca. E aqui nós entendemos que
ele faz uma busca direcionada e certa. Note, meus irmãos, que ele não fala assim, apóstolos, discípulos, peçam ele para vir aqui. Sabe aquela história, peça alguém para que peça a Deus, para que peça a Jesus? Não, meus irmãos, não é disso não. A gente tem uma mania, né? Vão ali porque o irmão vai orar por mim, porque quem sabe Deus ouve a oração do irmão. Eu não estou dizendo que o irmão não possa orar por você. Qualquer um pode orar uns. Aliás, pode não, nós devemos, né? Orar uns pelos outros, diz a palavra do Senhor, é uma ordem bíblica. Mas, meus irmãos, ele não pede intermediação de ninguém. Ele grita: Messias, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse texto nos ensina que o homem, reconhecendo a sua necessidade, a sua fraqueza, a sua insignificância, ele tem que buscar no lugar certo, ele tem que buscar no Senhor Jesus. Mas também esse texto nos mostra algumas coisas sobre os homens também, porque tinha um monte de gente que acompanhava, tinha uma multidão que acompanhava e nem acreditava que Jesus era o Messias. Além daqueles que queriam que Bartimeu parasse de gritar. Ou aqueles que, além de não buscar o Senhor, ainda querem impedir os que buscam. Então aqui nós temos um necessitado que busca, alcança a sua salvação, e com certeza um monte de gente que não alcançou. Eu espero que você esteja no primeiro grupo. Eu espero que você esteja no primeiro grupo. Meus irmãos, o que esse texto tem que nós devemos aplicar ou praticar na nossa vida? O que nós devemos fazer com um texto desse? O que nós vamos fazer com isso? Uma bela história, pode ser contada, pode ser narrada. Meus irmãos, mas se nós saímos daqui hoje somente com o que ouvimos até aqui, não tem sentido. Isso só trouxe entendimento espiritual, intelectual, cultural na sua cabeça. Você tem que sair daqui hoje praticando alguma coisa que tem nesse texto. Você tem que sair daqui vivendo alguma coisa. A primeira coisa que você tem que saber aqui nesse texto, que você tem que colocar de prática na sua vida, é reconheça a sua necessidade. Reconheça quem você é. Reconheça que você é cego espiritual se o Senhor não te abrir a visão, se o Senhor não abrir o seu coração, se o Senhor não te der entendimento, se o Senhor não te curar espiritualmente. Reconheça a sua necessidade, seja ela espiritual, seja ela física, porque você pode ter um problema físico, você pode ter um problema de relacionamento familiar. Eu não sei qual é a sua necessidade, você sabe, e ao falar isso aqui, você pode talvez estar lembrando assim: nossa, Pai, eu estou precisando de reconhecer diante de Deus isso. Segunda questão prática aqui nesse texto: saiba onde buscar. Existe uma história, né? Toda religião leva a Deus, tudo tem Deus. Meus irmãos, isso é mentira, isso é balela. A Bíblia é cristocêntrica, o centro de tudo na Bíblia é Jesus. Tudo aponta para o Senhor. Saiba em quem buscar. Você tem que buscar no Senhor, em Jesus. Em terceiro lugar, direcione a sua busca. Isso é prático. Tem gente que fala assim: Deus me abençoe. Aí eu costumo brincar, né, com essas pessoas: Deus me abençoe. Já te abençoou, você está até falando aí, não precisa dar mais nada. Você já está vivo. Você está até falando. E ainda falando bobagem ainda. Então, tá bom demais. Deus me abençoe. Me abençoou. Direcione a sua busca. Fale aquilo que você precisa. Senhor, eu preciso que o Senhor me fale, faça isso. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, faça aquilo. Eu estou precisando daquilo outro. Persevere diante das barreiras. Isso é prático, meus irmãos. Isso é prático. Persevere diante das barreiras. Nós não fomos chamados para viver uma vida em mar de rosas. Nós fomos chamados
para sermos membros de um povo guerreiro. Nós somos chamados para ser um exército. Exército não foi chamado para ficar deitado na rede, tomando refrigerante, comendo salgadinho. Exército foi chamado para a guerra. No mundo tereis aflições. Nós somos peregrinos nesse mundo e nós vamos enfrentar lutas, e por isso você tem que perseverar nas barreiras. Não deixe que as pessoas, que os urubus da vida venham te impedir de buscar o Senhor. Os urubus da vida que eu chamo é aqueles que foram lá falar com Jairo: ó, para de perturbar o Senhor, e esses que estão falando com Bartimeu: cala a boca. Não ouça essas pessoas. Uma outra coisa prática: saiba daquilo que você precisa e exponha isso para Deus. Os irmãos, às vezes nós nem sabemos o que nós precisamos, e muitos gastam tempo pedindo o que não precisa. Seja claro, seja consciente. O que eu preciso? Se o Senhor está dizendo para mim assim: o que você quer? O que eu vou responder? Em uma palavra, uma frase. Se agora acontecesse, se eu disser para você assim: o Senhor está te perguntando, o que você quer? Em uma frase curta, o que você vai responder? Então você tem que saber diariamente o que você precisa do Senhor. E por último, na prática, use a fé que o Senhor te dá. Aqui tem uma outra mentira aí que é pregado por aí afora, de que a fé, ela é sua, de que a fé é você que tem ela. Existe até a idolatria da fé. Você sabe qual que é a idolatria da fé? É aquela ideia assim, não, se você tiver fé, e a pessoa faz até um negócio assim: se você tiver fé, fecha a cara, fecha as mãos e faz aquela força, parece até que fé é um negócio que você vai... Se você tiver fé, você alcança. Mentira, meus irmãos. Isso é mentira. A fé que você tem, que faz você alcançar as coisas, é a fé que você tem de que Deus é soberano e que Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Essa é a fé. A fé na vontade de Deus. E para te trazer um pouco de, talvez, de paz ao coração, quem te deu fé é Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2, é dom de Deus. E tem uns que ficam assim: ó Senhor, me dá mais fé. Parece até que está pedindo pão, água, comida. Senhor, sei lá, é como se tivesse assim: enfia a fé do boca abaixo, sei lá, pelo ouvido, me dá mais fé. Meus irmãos, o Senhor já te deu a fé que Ele tinha que te dar. Ele já te deu. O que você está precisando talvez seja exercitar, perseverar, entender, buscar na palavra, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. O texto está aqui, o homem era cego, mendigo, sentado na beira do caminho, e o Criador parou para ouvi-lo. Pronto, creia nisso. Só isso é preciso fazer. Crê nisso. Ah, eu quero que Deus aumente a minha fé. Se Deus aumentar a minha fé, eu vou orar mais. Conversa. Quanto menor ela for, melhor. Porque aí mais necessitado você será. Então, meus irmãos, não tem densidade, não tem tamanho, não tem quantidade. Fé é algo que você exercita, aplicando a palavra de Deus na vida. Use a fé que o Senhor te dá. Então, rapidamente, reconheça a sua necessidade, saiba em quem buscar,
direcione a busca, persevere diante das barreiras, defina bem o que você precisa de forma bem clara e use a fé que o Senhor te dá. E eu quero concluir dizendo que Bartimeu é um exemplo de um homem que aplicou essa fé na vida, e ele é um exemplo para nós hoje. Esse homem, ele é um exemplo para que nós não venhamos a desanimar diante dos nossos problemas e que nós possamos clamar ao Senhor, sabendo que Ele, o Criador, nos ouvirá. Que Ele nos ouvirá e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui não com mais conhecimento somente, mas saia daqui aplicando tudo isso que nós acabamos de ouvir. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 26.